Bom, assim aqueles que o desejarem podem fechar os olhos. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de estarmos juntos estudando o Livro dos Médiuns, que é esse guia que nos esclarece, que nos mostra as possibilidades que temos de lidarmos melhor com a mediunidade. Rogamos para que os bons espíritos possam estar conosco na noite de hoje, que o nosso anjo guardião possa estar junto conosco a nos esclarecer, a nos estimular ao bom pensamento. E que aqueles que também compartilham conosco desse momento possam se esclarecer e também nos estimular ao bom pensamento. Que teu amor e a tua misericórdia envolvam a todos nós, que assim seja. Bom, hoje a gente vai estudar, ou dar continuidade do estudo do capítulo 5, que está na segunda parte, das manifestações físicas espontâneas. Vamos estudar a partir do item 96, sobre o título O Fenômeno de Transporte. Vai do 96 até o item 99. Hoje quem vai nos abrilhantar com a sua palavra é o nosso amigo Delcides, que vai dar seguimento no estudo. Delcides, a palavra é sua. Obrigado, Edivaldo. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite a Civil, né, de estar aqui com vocês. Para mim sempre é uma alegria muito grande, né, estar com esses amigos. E principalmente porque nós vamos estudar aí um assunto que é bastante intrigante, né, que nos chama bastante atenção, que é a mediunidade e especificamente o capítulo 5, né, da segunda parte, na questão 96 a 99, que fala sobre o fenômeno de transporte, né, a mediunidade de transporte. E para a gente estudar mediunidade, seja qual mediunidade que for, a gente tem que, né, acreditar, ter fé, ter convicção, né, são fenômenos que talvez nem todos possuem ele ostensivamente, mas nem por esse motivo ele não deixa de existir. Então, e não é uma coisa palpável, né, que a gente possa pegar, né, sentir, ver assim com os olhos e pegar com as mãos no tato. Então fica muito dependente da nossa fé, da nossa crença, da nossa observação e da nossa sensibilidade. André Luiz, né, nos chama a atenção, né, a respeito disso em várias obras dele, né, no livro Os Mensageiros, que a gente vai ver lá, a experiência de Joel, no capítulo 10º, e Emmanuel também nos traz bastante a respeito desse assunto, e eu até gostaria de começar lembrando que tem lá na Seara dos Médiuns, no capítulo 24, que fala Alegas, né, que tem o título de Alegas, porque lá Emmanuel nos fala o seguinte: alegas descrença da vida celestial por ausência da comprovação que supões adequada, e viajas ante a glória do firmamento, num gigantesco engenho cósmico de nome Terra, a girar sobre si mesmo, com imensa velocidade em torno do Sol, e não pensas nisso. E ele vai falando nesse Alegas, né? Alegas que não compreendes como possam surgir irradiações do espírito e te equilibras cada dia sob a luz solar que se expande na imensidão do espaço a 300 mil quilômetros por segundo, sem que lhes absorva a estrutura mais íntima.
alegas que não ouves a voz das inteligências desencarnadas e moras num reino de ondas de que as maiores estações emissoras dosam apenas ínfima porção, transformando em sons articulados o que te parece solidão e silêncio. Então, Emmanuel vem nos chamar a atenção que às vezes a gente queixa, a gente alega, né, que não vê, que não sente, que não percebe, que não tem nada, e não observa à nossa volta as comprovações de tudo aquilo que a gente coloca em dúvida. E quando a gente vai falar aí sobre a mediunidade de transporte, que é uma das mediunidades mais intrigantes, porque ela é capaz de trazer, né, para a nossa proximidade algo material que não existe no ambiente em que nos cercam, algo que está fora, né, do nosso campo de visão ou fora do ambiente em que a gente se encontra. E é capaz de ali ser, né, materializado, né, algo dessa natureza. Então, ele começa lá na questão 96, falando o seguinte: não difere das outras manifestações físicas, essas que vocês já estudaram, né, na sexta-feira passada, que fala sobre os ruídos, sobre os barulhos, as perturbações, arremesso de objetos. A não ser por um motivo, que essas manifestações de transporte, ela tem um princípio de benevolência. Allan Kardec chega até a classificar ela de um detalhe que elas são graciosas, né? Que são carinhos que a espiritualidade traz para nós. Então, a gente já começa a entender que, para que haja efetivamente uma materialização, são de espíritos mais elevados, de espíritos que têm condição de exercer esse fenômeno, se assim a gente pode classificar, né? Mas que não são com efeitos de prejudicar, de trazer insatisfação, de trazer irritação. Muito pelo contrário, ele tem um aspecto benévolo, né? De bondade. E ele diz, né, que consiste no transporte espontâneo de objetos, né, o que eu já havia falado, inexistente no local onde estão os observadores, onde estão ali os médios, seja numa reunião mediúnica, onde estão todos ali em equilíbrio, em harmonia, para que possa ocorrer esse processo, né, para que possa haver a expansão perispirítica dos médiuns, né, aumentando a sua percepção psíquica, para que possa os fluidos do médium, que na ocasião Allan Kardec chamava de fluido animalizado, que a gente vai entender que é o ectoplasma do médium, né? E aí ele continua que na questão 97, ele vai dizer que esse fenômeno, por ser tão intrigante e por ser de agregação de matéria, porque ela desagrega num local e agrega em outro para que haja a formação do objeto, que ela pode ser facilmente imitada. Então, ele chama a atenção para que a gente tenha esse cuidado, porque a gente tem que levar em consideração o seguinte: objetos podem ser trazidos por pessoas. Então, a gente não é que a gente vai perceber que há um vaso de flores ali e vai dar logo a classificação àquele objeto de que ele foi materializado sem antes fazer uma pesquisa, sem antes fazer uma análise severa. Porque ele pode ser trazido por outra pessoa. Então, por isso que é um fenômeno que tem que ser avaliado criteriosamente. E aí Allan Kardec vai nos dando, né, condições para que a gente possa fazer essa avaliação, para que a gente não seja enganado, né, pelos nossos próprios olhos.
E aí ele continua dizendo: a melhor maneira de todas as garantias, né, se acha no caráter, então são meios de observação, o caráter, na honestidade notória, no absoluto desinteresse das pessoas que detêm tais efeitos, exame atento de todas as circunstâncias em que os fatos são produzidos, e, finalmente, o conhecimento esclarecido do Espiritismo, o único meio de descobrir, né, caso fosse suspeito. Então, ele está dizendo isso, né, porque, como toda mediunidade, essa, não melhor do que as outras, mas ela requer, né, ela exige uma questão moral dos médiuns que a praticam. Ela requer médiuns sensitivos. E aí Allan Kardec diz, não aqueles sensitivos comuns, né? Mas aqueles poderosos. Poderosos porque era a classificação que eles acharam naquela época, naquela ocasião. Seria uma forma de dizer uma mediunidade mais aguçada, uma mediunidade mais ampliada, ou que o médium tem uma capacidade psíquica, né, de expandir mais a sua mediunidade, né? E quando ele retrata que os médiuns são os sensitivos, né, que ele diz, esses mais poderosos, e quem traz essa classificação, a gente vai observar que foi um discípulo de Paulo, né? E ele também, na questão 98 do Livro dos Médiuns, nesse capítulo, ele diz também que ele era o protetor do médium, né, que estava descrevendo o fato. E ele, então, era discípulo de Paulo, que era quem? Erasto. Então, Erasto nos traz aí uma dissertação em que ele vai falar dos fenômenos de transporte e dessas manifestações físicas criteriosamente. E é ele que nos chama a atenção nessa questão da sensibilidade mediúnica. E aí a gente vai observar, né? Aqui, nós que somos médiuns, é claro, né? Todos aqui, né? Nós aí trabalhamos numa casa espírita e lidamos com a mediunidade. E a gente vai observar isso, que o médium sensitivo, ele tem que ter controle e domínio, né? Porque, por exemplo, o médium está numa festa, onde todo mundo está alegre, né? Comemorando, o médium ele fica mais do que alegre, né? Ele entra em êxtase, ele entra em euforia, né? Isso é por causa da mediunidade. Está assistindo um filme onde todo mundo está vendo ali o filme, normalmente, aí aparece uma cena que comovente, o médium, com essa sensibilidade extrema, chora, começa a chorar em lágrimas, né? Quem nunca passou por isso, né? Então, ele tem uma capacidade sensitiva muito grande. E nesse momento que ele entra nesse psiquismo de euforia ou de sensibilidade exacerbada, pode até cair um livro da prateleira, pode balançar um copo, porque é a liberação do ectoplasma do médium. Por isso que Erasto chama atenção para que a gente tenha que ter controle de nós mesmos, conhecer, né, mais sobre a mediunidade para que a gente possa controlar as nossas emoções. E eu acho isso fantástico, controlar as emoções. Porque nós temos a nossa emoção muito aguçada, né? Então ela vai no limite a outro, não é verdade? E, e a gente tem que crer, né, nessa. Travou. Para vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe um espectro luminoso. Travou um pouquinho, Delcides. Tá travando? Só travou um pouquinho da sua fala. Deve ter travado um pouquinho. Então, nós médiuns, então, temos uma sensibilidade exacerbada. Então, a gente tem que ter autocontrole.
né? Vocês lembram quando Emmanuel falou para o Chico, Chico, tenha disciplina, disciplina, disciplina? O que ele queria dizer para o Chico? Controle as suas emoções. Imagina a mediunidade que Chico tinha. Se ele não controlasse as emoções, ele não conseguiria viver ali, encarnado, no meio dos problemas, no meio da sociedade, né? Então, é disciplinar as suas emoções, disciplinar os seus sentimentos, porque ele ia trabalhar bastante com a mediunidade e que, no caso do Chico, eram vários tipos de mediunidade. Então, para que vocês possam ter uma ideia do que a gente vê, do que a gente não vê, do que a gente acredita, do que a gente não acredita, eu vou dar um exemplo aqui do espectro luminoso. Se a nossa visão, ela consegue ver a luz até 690 nanômetro. Eu vejo a luz vermelha, tá? Infravermelho. A partir de 690, a gente não consegue enxergar, mas a luz existe. É o que acontece com o controle remoto da televisão, que é infravermelho. Você aperta e não vê nada acontecendo, né? E ali muda o canal, aumenta o som, você não percebe nada. Mas se a intensidade luminosa fosse inferior a 690 e baixasse até 400, nós, com os nossos olhos, conseguiria ver claramente a luz vermelha e infravermelho. Então, é onde a gente... coisas que a gente não vê, mas que existe, né, de forma física, de forma comprovada, né, e se a gente usar equipamentos, a gente vai conseguir ver essa luz e comprovar isso que a gente está falando. Mas aí ele vem falando, para a obtenção, né, de fenômenos desta ordem, lá na questão 98, é indispensável que disponha dos médiuns sensitivos. É aí que Erasto fala sobre os médiuns dotados do mais alto grau de faculdade, né? Mas ele fala também que esses médiuns, eles têm que estar em harmonia um com os outros. É importante isso. É importante que a reunião mediúnica seja séria. Qual a finalidade dessa reunião mediúnica? Porque para que os espíritos possam promover uma materialização, eles vão basicamente obedecer aí dois quesitos, né? Ou é para a finalidade de agradar mesmo, de comprovar a existência do mundo espiritual, ou então para um cunho científico, né? Puramente científico, para estudos, né? E para verificação. Eles jamais iriam fazer uma manifestação de forma a satisfazer a curiosidade de alguém, né? De promover, né, a satisfação do interesse próprio. Então, é preciso que os médiuns se conheçam, que os médiuns trabalhem em harmonia. Porque quando eles falam que há de ter uma simpatia entre o espírito, né, e o médium, para que haja essa simpatia, não é uma simpatia só de um sentimento, eu sou simpático a essa pessoa, ou simpático àquela. Não, ele quer dizer mais do que uma simpatia. Erasto quer dizer que o médium tem que ter mais do que uma vivência. Quer ver um exemplo simples? Vamos supor que um espírito chega numa reunião mediúnica e queira bagunçar, queira derrubar uma cadeira, queira promover o susto em alguém e queira, então, brincar na reunião mediúnica. Mas ele depara com médiuns sérios, médiuns de moral elevada. O que vai acontecer? Esses médiuns elevados não são simpáticos aos espíritos que querem promover essa situação. Então, quando ele fala simpático, é nesse sentido. Apesar de o espírito ser, de um médium ser até mais evoluído e moralmente melhor do que o espírito, mas ele não é simpático ao espírito porque eles não coadunam com o mesmo pensamento e com as mesmas vibrações e intenções. E o espírito não vai conseguir o intento. Ao passo que um espírito elevado, né, que queira promover uma manifestação nesse sentido de transporte, né, e não são todos os espíritos que têm essa capacidade, tá?
tem que ser um espírito que esteja mais preparado para isso. Ele vai contar, sim, com os fluidos ectoplasmáticos do médium, e nesse caso também o médium tem que ser um médium de moral elevada para produzir bons fluidos ectoplasmáticos. Não fluidos ectoplasmáticos que sejam contaminados por alguém da reunião. Porque supondo que uma reunião esteja ali, os seus componentes, e tem sim aqueles de moralidade elevada, mas tem alguns que às vezes ainda está vacilando, tem alguns que ainda estão na fase da dúvida, e não conseguiu ali uma harmonia naquele grupo. Então, esse médium que está com o pensamento deturbado, com o pensamento de dúvida, de incerteza, de insegurança, acaba por fornecer, né, material não puro, um material, vamos dizer assim, poluído. Então, não tem como os espíritos usarem daquela reunião, né, para promoção de algum fenômeno dessa natureza, no caso aí de transporte, né? E ele vai dizendo para a gente, né, que as pessoas, ele fala isso, né, cujos nervos vibram a menor impressão, a mais insignificante sensação e que deixam, né, sensibilizar pela influência moral ou física, interna ou externa, são muito mais aptas a se tornarem excelentes médiuns. Ou seja, aqueles que têm uma aceitação, aqueles que ampliam psiquicamente o seu dom mediúnico, né? Aquele que se entrega, né? Na crença do propósito que é a própria reunião mediúnica. Porque muitos, né? Às vezes frequentam a reunião mediúnica, mas acaba saindo ali com dúvida, colocando, às vezes, uns pensamentos equivocados, às vezes com disputa de cargo dentro da reunião mediúnica, e isso acaba por trazer ali uma energia deletéria e que não vai produzir um material puro, né? Um material de qualidade para que a espiritualidade possa trabalhar, né? E quando a gente fala nesse sentido, não é só para o fenômeno do transporte, seria para toda comunicação mediúnica, né? Que há necessidade de que haja esse equilíbrio, né? Para que possa ocorrer de forma natural. A Rita está levantando a mão. Vamos deixar a Rita falar um pouquinho? Eu vou compartilhar uma experiência aqui, que você estava falando a respeito da questão do espírito não fazer o que quer numa reunião mediúnica, né? Isso. Nós presenciamos, nós temos nossa reunião mediúnica na quinta-feira, né? Então ontem a gente teve reunião mediúnica, e teve um irmão que se aproximou de mim já bem antes da reunião, né? E minha mediunidade é ostensiva, então eu via muitas coisas, eu sou audiente e tudo. Ele xingava, falava tudo palavrão, então eu não tenho hábito de chamar palavrão nem nada, eu não sou assim. Então já é da minha natureza esse comportamento. Então, quando foi na hora da reunião mediúnica, ele ficou reclamando porque ele não conseguia se expressar da maneira como ele queria. Então, as mesmas coisas que ele queria, que ele estava fazendo enquanto ele estava naquela proximidade comigo, ele queria fazer a mesma coisa. Aí ele começou a reclamar, né? Ah, porque vocês estão me prendendo, vocês não deixam falar o que eu quero, não sei o quê. Aí a pessoa que estava fazendo a doutrinação conversou com ele a respeito, né, que ele não poderia fazer o que ele queria ali, ele poderia falar, mas desde que fosse com respeito, né? Então, a gente vê, assim, que realmente, né, existe no conjunto, quando a gente estuda e a gente realmente se coloca nessa situação de colocar um termo, o espírito não faz o que quer, né? Além do que tem a combinação de todos aqueles, do pensamento, todos aqueles ali que tem o circuito mediúnico, né? Que faz com que haja aquela proteção, que ele realmente se sente, vamos dizer assim, impedido de fazer ou de falar o que ele quer. É isso. É isso mesmo, né, Rita? E para você ver como é que o médium é visto,
o Erasto, né, com seu neologismo, que ele usa uma palavra nova, que na época ele queria explicar algo, ele falava que o médium ele era um ser eletromediúnico. O que é um ser eletromediúnico, né? Então ele não tinha uma palavra para dizer para nós o que era eletromediúnico, né? E depois vem André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, ele vem explicar lá no capítulo 5, se não me engano, ele vem explicar sobre o dínamo, né? Que nós somos como dínamo, geradores de energia. Energias, Né? Somos geradores de energias e as nossas energias vão se cruzar, né? E vão se interagir com outras energias, né? E isso que você fez foi muito bem, que você fez o que é uma educação mediúnica, você filtrou, né, a comunicação, e isso é importante que o médium tenha essa capacidade, né? Para que não dizer tudo da forma como o espírito quer que diga. Então, essa é a filtragem mediúnica que é interessante ocorrer, né? Senão vai haver tapa no dialogador, vai haver agressão no dialogador, então acaba por haver aí uma briga, vamos assim dizer, né? E não é essa a intenção. Então, essa educação mediúnica é muito importante, que é ali a gente vai, sim, transmitir a mensagem do espírito, mas de uma forma amena, de uma forma mais equilibrada, né? Isso é importante e você agiu perfeitamente. Obrigada. Que isso. Então, Erasto vem nos ensinar como proceder, né? Como proceder, né? E como se procede, vamos assim dizer, esse fenômeno de agregação e desagregação. E ele vai mais fundo, né? Porque ele diz que naquela época nós iríamos saber como seria da matéria, porque naquela época não se conhecia ainda tudo que se conhece hoje na física. E ele disse que antes que passasse uma encarnação de um homem, nós iríamos ter a explicação de como ocorreria esse fenômeno. Ele disse isso. Mas vamos deixar aqui, alguém levantou a mão. É o próprio Edivaldo. Vamos lá, Edivaldo. Fazer um pouco de propaganda aqui da revista Espírita, para as pessoas lerem, que tem muita coisa lá que a gente pode conhecer do Espiritismo na época de Kardec. O Erasto, como ele coloca aqui, que era protetor, era o anjo guardião do médium, esse médium era o Dumbbell. Né? Isso está lá na revista, vocês depois podem folhear e vão saber quem que era esse médium desse espírito Erasto, que trabalhou muito, intensamente, nessa obra aqui, que é o Livro dos Médiuns, né? Mas é interessante ele quando ele fala assim, né, que dos médiuns facilmente citáveis, né? É como se essa pessoa que é dotada desse poder, como fala Kardec, né? Em que sentido ele fala esse poder? É aquele que emana, emite, ou como está aqui na tradução, esqueci o nome do tradutor agora, projeta profusamente ao seu redor o fluido animalizado. Não? Então, ele projeta esse fluido com mais intensidade. E ele escreve aqui, o Erasto escreve, com efeito, o seu sistema nervoso quase inteiramente desprovido do invólucro refratário, porque o corpo físico acaba sendo um impedimento, por assim dizer, das potencialidades do espírito, né? E ele fala que nessas pessoas que têm essa possibilidade maior de emissão de fluidos, da qual é usado por fenômeno de transporte e para outros, né, esse sistema nervoso quase não fica refratário ali pelo corpo físico, né? Há uma emissão maior que qualquer situação que gera essa sensibilidade, essa superexcitação, ele acaba emitindo esses fluidos, às vezes, sem perceber. Então, como você falou aí, Delcísio, né, tem essas pessoas que
que têm essa sensibilidade maior, elas têm possibilidade de desenvolver também esse tipo de mediunidade que é a de efeitos físicos, né? É isso mesmo, Edivaldo. Ele tem aí essa capacidade de doar ectoplasma fluidos para que ocorra esse fenômeno. E nessa revista espírita de 1961, ele até conta uma história, né, de um anel que fora enterrado com a mãe. Esse anel foi enterrado, a filha assistiu realmente, né, que a mãe foi sepultada com esse anel, e o anel aparece na casa dela. Aparece lá, totalmente materializado. Aí tem uma discussão que foi perguntado para os espíritos, né? Se não causaria prejuízo quando você tira alguma coisa de algum lugar e leva para outro. Então, a gente entende que sim, né? Que há um prejuízo, sim. Se você tira de um local e leva para outro, você está tirando de um lugar para outro. Não existe uma mágica, porque se não fosse tirar, ele ia fazer uma réplica, e não é réplica, é o próprio objeto que sai de determinado local e vai se materializar em outro local. Então, aquele anel realmente saiu de lá e foi levado lá. Ele tinha um objetivo: comprovar, né, a existência da vida depois da morte. Então, ali estava, e a filha reconheceu que era o anel da mãe. Estava até sujo de terra, estava ali tal como fora enterrado. Então, veio mostrar isso. E quando eles dizem, né, que nós iríamos demorar uma encarnação, por exemplo, um homem que vive 90 anos, que isso seria desvendado. E depois veio, realmente surgiu, porque os livros dos Espíritos, 1860. E aí nós vamos ver que no começo do século XX, aí já veio quem? Já veio, né, Chico Xavier, vem Divaldo, Ivone, vem vários médiuns que vêm nos comprovar isso, que vêm nos ensinar sobre estes fenômenos. E a ciência também houve um progresso muito grande, onde a gente foi entender mais sobre os átomos, sobre as energias. Então, houve um progresso e veio uma explicação dessa desagregação de matéria. A matéria pode ser desagregada. Talvez fica mais difícil a comprovação da agregação da matéria, mas que está sendo comprovado sim, que a matéria pode se agregar novamente. Então, a gente vai tendo essa comprovação científica. Então, não é nada de... São fatos realmente físicos, né? E que talvez a gente não consiga entender ainda como isso ocorre. Mas nós temos que ter aí a percepção, né, de como, de quais materiais que eles usam, e aí vem a atuação do médium, né, vem a atuação dos espíritos, para que isso possa realmente acontecer. Então, é um assunto bastante interessante, né, porque já pensou? Você está assim e aparece uma flor para você numa mesa? Poxa, não sei nem se a gente merece isso, né? É melhor que nem aconteça, porque não sei se a gente mereceria tamanho carinho, tamanha graciosidade, como é tratado por Kardec, né? E eu gostei muito dessa explicação que o Divaldo deu sobre o médium, que eu estava procurando qual seria esse médium. E o Divaldo veio e nos trouxe aí qual era esse médium protetor, né? Esse médium, né? Porque a gente sabia que ele era discípulo de Paulo, né? Que ele chamava até de São Paulo, e protetor do médium que ele nos trouxe, que está lá na revista Espírita. Então, a gente entende que esses efeitos dependem tudo do magnetismo, da atração, né, que existe entre o médium e o espírito. Gente, é como toda mediunidade. Então, é bom a gente estudar bem esse capítulo, porque a gente vai fazendo uma analogia e vai entendendo melhor os mecanismos da mediunidade, né? E que não são diferentes, essa afinidade, essa sintonia. Não, talvez, para que a gente possa
exercer o fenômeno do transporte, mas que para a gente possa exercer o trabalho dentro da mediunidade, é necessário que a gente tenha esses quesitos de familiaridade, de aceitação, não é verdade? De convencimento. E isso que o Edivaldo falou é muito interessante, que ele também disse que eles chamavam antigamente de uma força nervosa. André Luiz trouxe força nervosa. Mas eu lembro também que Ivone, no livro dela, da mediunidade, que eu esqueci o nome dele, né? A Ivone fala isso, que ela tinha uma força nervosa, ela não sabia explicar o quê, né? E que era essa mediunidade que ela tinha, né? E eles falam para a gente que, às vezes, os médiuns sonâmbulos são muito mais propícios a fornecer ectoplasma, né, enquanto estão exercendo o sonambulismo, né? E aí eles trazem essa explicação, talvez por ele estar mais disperso perispiritualmente, né, pelo seu perispírito e pela sua própria consciência, ele consegue liberar mais ectoplasma para que ocorra esses fenômenos, né? Então, a gente vai percebendo que lá na questão 99, o fenômeno de transporte ele apresenta uma particularidade notável, que é alguns médios, né, que obtêm estado, é isso que ele fala, do estado sonambúlico. É lá que ele fala sobre isso, que o médico estando no estado sonambúlico, o que facilmente se explica, que há no sonâmbulo um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito, né, da sua consciência, e do perispírito, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários, tal o caso dos transportes de que temos sido testemunho. Então, ele vai explicando e vai pautando. Mas eu quero ouvir mais vocês. Eu ouvi só a Rita, né, o Edivaldo fez a sua interferência muito oportuna, e aí a gente gostaria de ouvir mais alguém. Quem mais quer falar algo? Recordações da mediunidade, isso mesmo, Rita. Lá ela fala dessa força nervosa. E quem mais gostaria de falar alguma coisa? Valdemir, diga, Valdemir. Não, a minha, eu fiquei em dúvida sobre o médium sensível, essa sensibilidade. Eu não entendi assim, a parte que fala do nível de evolução dele, do médium, sabe? Para ter esses efeitos físicos. Porque, vou falar, eu mesmo, eu tenho, até em programa de televisão, sabe? A gente sente assim, sabe, começa a chorar das cenas, sabe? Isso. E, inclusive, a gente vê, não sei se a gente lê a aura, sabe, se a pessoa está assim, tá no pensamento dela, ela está em ar, não lembro o que fala, está no nível, está nervosa, a gente faz uma leitura assim, sabe? Agora, eu precisava de saber se esse nível como é que é esse nível para causar efeitos físicos. Sim. O médium é uma antena que está ligada direto. É uma antena. Então, a gente que é médium tem que ter essa consciência. Somos antenas. E captamos com muita facilidade, tá, os sentimentos que estão à nossa volta. Então, a gente fica muito aguçado. Então, é onde a gente tem que ter o controle. A gente chora. Então, a gente tem que ter o controle e agir racionalmente. Não, eu estou vendo que isso é fictício, tal, sentir, mas não deixar-se elevar tanto. Agora, quando você fala se o médium tem que ser melhor, quando ele fala sensitivo, é que o médium já vem com esse compromisso, né? Ele já traz esse compromisso que vai desenvolver tal mediunidade. Então, e por isso que eu citei aqui nos Mensageiros, o capítulo 10, que é a experiência de Joel, porque ele não estava agindo tal como ele fez a promessa no mundo espiritual. Então, como você está dizendo, é como ele diz a sensibilidade, porque existem os médios sensitivos, aqueles que trabalham, tal, mas para que exerça a mediunidade de transporte, o médium tem que estar mais preparado para a doação de fluidos. Então, ele tem que estar mais ali no sacerdócio da mediunidade, efetivamente, né? Então, ele tem que pautar a sua vida dentro de uma moralidade, né? Dentro de um trabalho fraterno, ele tem que estar
mais preparado para doar bons fluidos ectoplasmáticos para que possa misturar-se com os fluidos da espiritualidade e ocorrer o fenômeno, viu? Não é que não é... Nem todos os espíritos também estão capacitados para promover este fenômeno. Não é só o médium, não. O espírito também tem que estar preparado. Não sei se eu consegui te esclarecer alguma coisa, Valdemir. Ótimo, muito obrigado. Aí a Rita, a Sandra, quer falar alguma coisa? Eu queria perguntar assim, isso, e com relação à questão moral do médium, né? Isso independe da questão moral do médium ou não? Não, depende totalmente, como toda mediunidade, depende da questão moral do médium. Aí é que estão as nossas grandes dificuldades, né? Que é a gente cercear os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E eu tenho pensado muito nisso, né? O que é ser moralmente elevado, né? Porque a gente tem nossos vacilos no pensamento, a gente trai nos nossos pensamentos, nas nossas ações, às vezes um descuido do médium. Então, ele tem que estar realmente com uma moral ilibada, uma moral elevada para que isso possa acontecer, né? Sem qualquer margem de dúvida. E isso vai também com relação aos espíritos, então, aqueles que estão, vamos dizer assim, do lado do mundo espiritual, por exemplo, né? Porque a gente tem nós aqui encarnados e eles também do lado de lá. Certo, depende dele também. Não é todo espírito que quer fazer isso que vai acontecer. Ele tem que estar também moralmente elevado e bem evoluído para que ele possa exercer este fenômeno. Porque nós não estamos falando de fenômenos simples, que é o de ruído, de bater, aqueles que querem atrapalhar. Nós estamos falando de fenômenos que são graciosos, que são benévolos, como diz Allan Kardec. Não estamos falando de um... Porque ele pode, sim, fazer um barulho, aí não precisa ser tão elevado. Ele usa o ectoplasma daqueles que estão em volta e fazem, mas ele está fazendo algo para prejudicar, e não algo para exaltar. Né? Então, um espírito que quer fazer o bem, esse modo de lhe trazer uma flor, de lhe trazer um fruto, né? É porque realmente ele está bem elevado. É a manipulação de fluidos, né? Que nem naquela parte do nosso lar, né? Quando o André Luiz ele vai fazer aquela medicação para dar para o esposo da mulher dele, né? Da mulher que já estava desencarnado. Ele faz aquela manipulação toda, né? Então tem que ter um grau elevado de elevação moral mesmo para poder fazer aquilo. Isso, é verdade. Tem que estar bem elevado para que isso possa acontecer, né? Mas vamos escutar a Sandra um pouquinho. Fala, Sandra. Obrigada. Eu que agradeço. Sandra? O microfone está desligado. Será que a Sandra encostou sem querer? Rodrigo, Sandra. Acho que a Sandra... de repente ela está com problema, né? Não está conseguindo. Não está conseguindo falar, né? Sobre essa questão da mediunidade, a gente vai ver que Kardec fala que muitas pessoas têm uma propensão maior, por exemplo, essa questão do efeito físico. A gente viu aqui que o Erasto fala que tem pessoas que são sensíveis e que emitem mais fluidos, que o sistema nervoso não fica impedido pelo corpo físico dessa emissão de fluidos. Isso não quer dizer que a pessoa vai ser de uma reputação, digamos assim, elevada, né? A gente vê que ele separa bem a questão da mediunidade de moral, né? Ele observa que tem médios digamos assim, de alto poder, né? No caso dessa questão física, de uma emissão muito grande de fluidos, mas que moralmente não são muito bons. E outros que já não têm essa emissão muito grande de fluidos, mas moralmente são bem mais elevados, né, do que esses. Então, independe, né, um do outro, né? Porque vai depender um do outro. Depende do outro. A pessoa às vezes vem com essa provação, porque nossa mediunidade é mais de provação
ou de expiação. Ela não é muito de missão, não, né? Nós médios medianos aí é mais isso. E às vezes ele vem com essa mediunidade, mas a moral dele está lá embaixo, né? Ele não soube exercer. Aí vem a falência do médium, né? É onde vem a falência, né, Edivaldo? É É isso isso mesmo que mesmo. você falou, vem a falência. É, Mas lá no mundo espiritual, no laboratório do mundo espiritual, que ainda vocês vão estudar ainda, né, Rita? Aí lá vai falar mais alguma coisa a respeito disso. a gente vê também que onde você vai chegar depois, nas questões que Kardec perguntou para um espírito, a gente vai ver que ele não é tão conhecedor do assunto, tanto que teve que ter o auxílio de Erasto. Então, Kardec colocou as respostas que o espírito deu sobre a supervisão do Erasto, o Erasto veio concluindo certas coisas. A gente vai ver que o Erasto fala aqui, ó, ele não conhece tão bem sobre o assunto, mas é isso, isso e isso. Isso. A gente vai ver que o espírito não precisa ser tão elevado, ele conhece um pouco, mas não conhece com uma certa profundidade, ele sabe mais ou menos como a coisa acontece. Né? É isso mesmo. Lá ó, ele pergunta assim, ó, ele quer ver uma pergunta, ele fala que, ó, o espírito que responde não sabe mais do que isso, não percebe o motivo dessa cobiça, que ele instintivamente aguça, sem lhe compreender o efeito. É porque a gente tem a impressão de que a gente desencarnou e nós ficamos inteligentes, ficamos melhores, e não é nada disso. A gente desencarna tal como a gente é. Se a gente desconhece, vamos continuar desconhecendo. Então, é isso que o Edivaldo está falando. Então, o espírito que responde não sabe mais do que isso, não percebe o motivo dessa cobiça que ele instintivamente aguça, sem lhe compreender o efeito. Julga proporcionar um divertimento, enquanto que, na realidade, provoca, sem o suspeitar, uma emissão maior de fluidos. Então, a gente emite fluido quando a gente está nervoso, e aí você vai emitir bons fluidos? Não sei se é bons fluidos, né? Então, depende tudo. Como a gente é um dínamo de energia constante, vai depender da energia que você está produzindo. Alguém mais quer falar alguma coisa? A Carla disse. Ela falou que travou. Será que foi só para ela? Travou para os outros também ou não? Acho que não, né? Para mim não travou. Não, Mas eu para alguém também. travou? Está travado aí para alguém? Para mim, não. Eu também Pra não mim também travou, não. não. Também para mim não. Que também não. Pode Eu ser a acho. sua internet, Carla. Porque Voltou. voltou. Porque eu acho que não tá, a minha internet até que está boa. Não costuma travar, não. Então é isso que o Edivaldo falou. Então tem algumas perguntas, não vai dar para a gente ler tudo, né? E também eu acho que a gente já entendeu como é que se processa esse fenômeno de mediunidade de transporte, né? E que às vezes por a gente não ver e ela ser rara, porque ela é rara. Eu realmente nunca vi uma manifestação dessa. Não sei se aqui alguém já teve essa oportunidade ou essa bênção de ver uma materialização, né? Mas ela também não é mais necessária porque a gente já tem a comprovação do mundo espiritual. Na época do Peixotinho, isso acontecia também. A literatura nos traz que nós podemos tirar o ectoplasma da natureza, né? Nós podemos tirar ectoplasma dos animais e podemos tirar ectoplasma dos médiuns. Tirar o ectoplasma dos animais é tranquilo, você vai tirar bons ectoplasmas. Da natureza também. Então, ele diz que a maior dificuldade é tirar um ectoplasma bom do médium, que às vezes nós, com os nossos pensamentos, né, com a nossa consciência, talvez nos gera um substrato tão bom para que a espiritualidade possa usar, né? Ao passo que eles tiram da natureza, tiram dos animais e pode usar tranquilamente. Aí vem pegar o do médium. Eles dizem que os maiores obstáculos são os próprios ectoplasmas dos médiuns encarnados ali né, da reunião mediúnica. Então, traz também na literatura essa orientação, né, esse cuidado. Por isso que sempre é bom a gente estar aí
aperfeiçoando a nossa conduta, né? Lapidando a nossa pedra bruta, os nossos sentimentos, né? Erasto diz, né? O que os envolve não é a matéria propriamente dita, mas um A Rita fluido levantou a tirado. mão de novo. Aqui está Eu de normal. novo, eu de novo. Oi? A Rita levantou a mão. Diga, Rita. Eu de novo, uma curiosidade. Muitas vezes, a gente na reunião mediúnica, isso é avisado para nós, muitas vezes eles colocam, por exemplo, um vaso de flores, né, em cima da mesa. E todos nós vemos. Isso acontece muitas vezes assim, para ajudar nos trabalhos, né? Sim. Então, eles falam um vaso de flor, aí a gente, pelo menos comigo, as pessoas, todos os nossos colegas que participam da reunião, falam que viram também como que é o vaso, tudo, fala a cor das flores, como também eu vejo também. Aquilo ali é uma materialização? Ô, Rita, não é essa materialização que a gente está estudando. Essa materialização que a gente está estudando, ela é visível e tocada por todos, sem exceção. Tá. Ela chega a ser vista mesmo a olhos nus por todos. Realmente o objeto está ali, presente. Uhum. Né? Essa que você está vendo, ela é mediúnica, né? Não são 100% que veem. Aqueles médiuns sensitivos, ou aqueles que têm evidência, é que conseguem ver essa situação, né? Ver flores caindo, né? Um vê, outro vê. Veja uma luz azul, um vê, outro não vê. Então, essa é diferente. A materialização é realmente um objeto é colocado ali na mesa, e todo mundo é capaz até de tocar. Ele fica tangível, né? É esse caso. Entendi. Por isso que é difícil e é raro, né? E eu acho que nós aqui, não sei se alguém já teve a felicidade de presenciar tal fenômeno, né? Mas é muito raro mesmo, né? Mesmo porque não tem mais essa necessidade dessa comprovação, né? Mas é também uma mediunidade de efeitos físicos e essa de materialização, quando, por exemplo, escreve uma carta. Então, Kardec traz isso, traz até na Revista Espírita de 61, que às vezes alguém queria receber alguma mensagem, e aí falava, olha, está uma mensagem escrita para você lá em tal lugar. A pessoa ia lá e tinha uma carta escrita, realmente escrita, uma mensagem para a pessoa. Isso também é uma materialização. Então, não existia só a formação de objetos, que eles falam flores, frutos, mas deixar uma carta para você, e a pessoa pedindo uma mensagem, ó, já deixei escrito para você, está lá, até eles falam isso, né, na beirada do fogão, você pode ir lá, que está lá, a pessoa ia lá e tinha realmente uma carta toda escrita, né, e não foi usado a mãos dos médios, foi realmente uma escrita direta, né? Isso também é uma materialização. Entendi. Valeu, obrigada. Mais alguma coisa? Até que horas que vai, Edivaldo? Até 9h30. Ah, vai até 9h30? Então, nós temos tempo bastante. Eu achei que era até as 9 horas, né? Então, se a gente for observar aqui, ó, ele vai perguntar, justamente nesse capítulo 99, ele vai perguntar o seguinte, ele vê aqui a questão terceira, nós vimos a terceira ou quarta, ele pergunta, né, onde fostes buscar as flores e os confeitos que trouxestes para aqui? Aí o que eles respondem? As flores tomo-as aos jardins, onde bem me parece. Olha bem, então ele pega a flor do jardim e traz. Está vendo que não é uma criação, ele tem que pegar em algum local. É um objeto que já existe. Ele não cria o objeto. Ele traz o objeto de algum local. E ele pergunta o seguinte, e os confeitos? Aí ele fala, deve ter feito falta ao respectivo negociante. Aí tem uma dúvida, que ele fala, tomo-os onde me apraz. O negociante nada absolutamente percebeu, porque pus outros no lugar dos que o tirei. Mas como ele vai pôr outro? Se
ele tirou o objeto, desmaterializou o objeto, trouxe, e como é que ele vai colocar outro no lugar? Então, ele faria uma réplica. Então, aí, né, porque se ele vai deixar outro, ele tirou de algum outro lugar e colocou lá, porque a gente percebe que o objeto sumiu. Aí eu penso, né, às vezes a gente está em casa, some o objeto da gente. A gente não acha de jeito nenhum, mas eu tinha posto aqui. Mas a gente jamais vai pensar num fenômeno de transporte. Agora a gente vai começar a pensar, né? Ou foram os espíritos que levou. Por isso, no início disse, né? É um fenômeno que pode trazer muito engano para a gente, porque pode ser uma pessoa que deslocou, que tirou o objeto, que levou o objeto. E por isso que a gente nunca pensa nisso. Mas, ao mesmo tempo, pode ser coisa dos espíritos realmente que tirou e levou. Aí você vai sentir falta, não vai estar ali. Porque senão seria a criação de uma réplica. E Kardec não fala em momento nenhum que seja uma réplica. Né? Realmente, como ele diz, ele tirou a flor do jardim e levou para quem ele queria. Né? Aí ele pergunta sobre aquele anel. Ele fala assim, mas e os anéis, têm valor? Onde os foste buscar? Ele fala, não terás com isso causado prejuízo àquele de quem o tiraste? Tirei-os de lugares que todos desconhecem, e filo por maneira que daí não resultará prejuízo para ninguém. No caso de um anel que ele tirou do túmulo de uma pessoa, realmente não vai fazer falta para ninguém, né? E acho que ninguém vai perceber, porque ele tirou lá do fundo da terra e trouxe, a não ser que fosse fazer uma exumação. Porque se fizer uma exumação, realmente o anel não vai estar lá, porque o anel saiu de lá e foi levado para outro ambiente. Nesse caso, realmente, não terá prejuízo e nem será notado por ninguém, porque ele está em um local que realmente ninguém viria, né? Nesses casos, tudo bem. Mas se ele tirar um anel de alguém aqui, né, claro que vai causar um prejuízo, porque você vai perder aquela joia, né? Então, ele vai trazendo essas explicações, que são muitas, que eram perguntas que eram feitas naquela ocasião, eram dúvidas daquela época, né? E que ainda permeiam, né? Quantas dúvidas nós não temos a respeito de mediunidade? Às vezes, pelo nosso próprio ímpeto, né, de incerteza. Quantas vezes numa reunião mediúnica você não observa um médium e vem, será que isso é verdade? Por isso atrapalha uma reunião mediúnica. A gente tem que acreditar. A gente está vendo ali. E aí vem uma orientação para os dirigentes de reunião mediúnica. Eles pedem para que a gente ouça todos os médiuns da reunião, criteriosamente, e a gente e o dirigente tem que fazer uma análise se realmente aquela fala é ilusão do médium, aí tem que ver a condição mental do médium, a condição psíquica dele, se está passando por algum momento de aflição, de agonia, para ele poder ter uma forma de analisar se aquele fato realmente é um fato mediúnico, medianímico, ou se não passa de uma criação mental do médium. E eu deixo aqui uma dica. Uma das grandes inibições em mesas mediúnicas em que as pessoas não dão as manifestações são essas dúvidas que ficam permeando o nosso pensamento. E a gente não liberta. Não liberta. Mas é falta de segurança mediúnica. Porque se a gente está numa reunião mediúnica, começamos a ver uns pensamentos que a gente não estava nem pensando naquilo naquele momento, e começa a pensar ali, é porque algo está nos enviando esse pensamento. E aí a gente tem que soltar mesmo o verbo, tem que falar, porque aí já não é mais a nossa fala. E por isso que o processo é medianímico, porque você começa a falar com a consciência limpa, você está vendo que estou falando isso, aquilo, mas aí depois, quando você dá o start, que você começa a dar passividade, já não é mais você que fala. E muitos médiuns fazem isso com facilidade na hora da prece. Faz a prece, fulano, aí ele começa, de repente,
muda completamente e sai aquela prece que percebe-se que é uma prece mediúnica e não é do médium. Mas isso ocorre em todos os fenômenos mediúnicos da reunião mediúnica, né? Ao receber um sofredor, porque você começa a ter a impressão e você começa a ter o pensamento, aí você começa a falar, né? Por isso que na reunião mediúnica tem que ter muita segurança entre todos os membros da reunião, que aí você fala, olha, dirigente, eu estou vendo isso. E aí começa um diálogo. De repente, aquele diálogo ali é totalmente mediúnico. E ali você faz assistência a um espírito. Então, por isso que a gente tem que confiar uns nos outros, e por isso que é demorado um grupo mediúnico se formar, ele não se forma rapidamente, ele vai amadurecendo com o tempo, porque vão se conhecendo uns aos outros, né? E agora imagina para ocorrer um fenômeno de transporte. Tem que ser um grupo muito com médiuns fixos por muito tempo para que haja uma agregação de matéria que possibilite aí de algo. E os espíritos dizem que é muito difícil exercer esse fenômeno, porque muitas vezes eles dependem de um médium, né? E que esse médium tem que fazer toda a doação ectoplasmática para que eles possam executar essa mediunidade de transporte. E aí, né, tem uma nota de Erasto. O que os envolve não é a matéria propriamente dita, mas um fluido tirado metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera. Então, vem energia dos dois planos, né? Vem energia do médium e do espírito. Essas energias se fundem para execução do fenômeno, né? E o ectoplasma ele pode ser usado até para fazer medicamento, para operar verdadeiros propósitos que às vezes a gente até desconhece, às vezes para curar uma doença, né? para sanar um problema de ordem orgânica. Então, a gente tem uma capacidade ectoplasmática grande e que vai depender da pureza e do grau de qualidade para que possa ser usados e manipulado pela espiritualidade para algum bem, né? E por isso que quando a gente está nervoso, está exaltado, a gente solta ectoplasmas e certamente não vai trazer bons resultados, né, caso sejam usados, né? Aí ele diz o seguinte, a Erasto, né, pergunta, pode um objeto ser trazido a um lugar inteiramente fechado? Né? Numa palavra, pode o espírito espiritualizar um objeto material de maneira que se torne capaz de penetrar a matéria? Aí ele diz, é complexa essa questão. O espírito pode tornar invisíveis, porém não penetráveis. Os objetos que ele que transporte não pode quebrar a agregação da matéria, porque seria destruição do objeto. Se ele desagregar toda a matéria, seria a destruição do objeto. Aí não teria como formar, como colar, né? Então, é um processo que a gente, às vezes, fica difícil de entender, né? Como é que isso vai aparecer, né? E como é que isso vai acontecer. Mas eu quero ouvir mais vocês aí. Quem mais quer falar alguma coisa? Radan, Cleide, Gisele, tem mais 11 pessoas que eu não sei quem é. Quem é que está aí? E que quer falar alguma coisa para ajudar a gente? Então, vou ter que recorrer ao Edivaldo para ajudar um pouco aí. Deixa eu ver quem está aqui. Ixi, tem muita gente. Alguém? Esse é assim meio silencioso, Edivaldo? Ninguém fala nada, fica assim só
A Nilma Almeida está perfeita. Ela disse que está perfeito. Tá nada. Eu quero perfeito se vocês falar alguma coisa. Eu quero ouvir vocês também. O interessante é que o Horácio explica lá atrás, Isso, a resposta desse espírito vem elucidando também isso, é que ele fala dessa invisibilidade do material, né? Então, ele fala que há a junção desses fluidos, tanto do médio quanto do espírito, né? E o espírito manipulando esses fluidos faz, por exemplo, que um copo, né, que esteja aqui, né, ele seja envolvido, por assim dizer, por esse fluido, e esse copo some aos olhos das pessoas que poderiam vê-lo, né? Então, o espírito leva para dentro de uma... Aqui entra na resposta da qual você acabou de ler, né? Ele torna visível e ele leva, ao momento que ele achar melhor, ele leva para dentro de uma sala e depois ele deixa aquele objeto não sendo mais invisível aos olhos daqueles que poderiam vê-lo, né? Todo mundo vai ver ali. Então, há essa invisibilidade, por assim dizer, do objeto material, né? Ele envolve esse objeto, como está a resposta do Erasto, né? Não há uma desagregação da matéria, né? Ele faz com que esse objeto suma ali, fique invisível e apareça. Ele tira o objeto de lá, né? Ele tira o objeto de lá. Tira o objeto de lá. Mas tem alguém querendo falar, Cleide. Eu fiquei aqui na dúvida, boa noite, eu fiquei aqui na dúvida, assim, o médium, para ter um efeito de transporte, ele tem que ter uma moral boa. Já o espírito, não, né? Porque o espírito, quando chega e fala que pegou um objeto e que a outra não vai sentir falta, ele fez o que ali? Ele fez como Jesus fez aquela multiplicação dos pães? Você diz, geralmente, quando o Kardec refere à mediunidade de transporte, ele realmente diz que somente espíritos superiores conseguem fazer o exercício dessa mediunidade, que é transportar algo gracioso, algo agradável a alguém, né? Porque isso requer um esforço espiritual grande. Já quando o espírito não tem uma moral tão elevada, ele não consegue fazer o transporte. Ele consegue fazer algo para prejudicar, mas não transportar. Ele pode fazer um barulho, que é um efeito físico. Ele pode jogar algum objeto assim para assustar, mas ele não vai ter essa capacidade de, como o Edivaldo disse, de desaparecer aquele objeto na sua frente, porque isso requer um conhecimento e requer também vamos dizer, uma capacidade do espírito de poder fazer esse trabalho com a matéria, né? E aí nós vamos entender muito isso quando for estudar aí o laboratório no mundo espiritual. Aí vai entender mais sobre isso. Mas, geralmente, para exercer o fenômeno da mediunidade de transporte, tem que ser espírito com moral elevada mesmo. Viu? Obrigada. É interessante a nota do Erasto, daquela pergunta que você leu também, Delcides, às 7. Eu não sei se está às 7. Deixa eu ver, fala. A pergunta 7. Eu não sei se está na 7 na sua tradução. Os anéis? Aí a nota do Erasto responde a pergunta da Cleide, né? Você tem a nota do Erasto aí? Tenho. Então lê ela aí, se você puder. Fala assim, ó. Eu vou ler a pergunta, para ficar mais clara a resposta, e depois a nota. Tá. A pergunta é, mas os anéis têm preço? Onde os tomastes? Não ficou prejudicado aquele de quem o tirastes? Aí ele responde, tirei-os de um lugar que ninguém conhece. Eu fiz de maneira que não prejudicaria ninguém. Aí tem a nota do Erasto. Isso. Creio que o fato foi explicado de maneira incompleta, por falta de conhecimento do espírito que respondeu. Sim, pode ter havido, no caso, um prejuízo real, mas o espírito não quis passar por haver desviado alguma coisa. Um objeto só pode ser substituído por outro idêntico,
da mesma forma e do mesmo valor. Assim, se um espírito tivesse a possibilidade de substituir um objeto tirado, não haveria razão para o tirar, pois poderia dar o que serve de substituto. Acho que aqui respondeu. Uma réplica, né? Poderia fazer uma réplica. Não precisaria de transportar. Ele não quis falar, né, também. Ele não quis falar. Tá vendo como é que é difícil para a gente, né? Ele não quis falar. É isso mesmo, mas esse que eu estava dizendo. Ele não quis falar. Muito bem, Edivaldo. E aí parece que alguém levantou a mão. Eu, Então, diga. mas aí, pelo que foi falado aí, esse espírito, ele ficou sem a resposta, ferir um pouco a integridade dele no pensamento da gente, do interlocutor, não? Não, isso foi por causa da época que ele escreveu, mas não é isso, ele não quis dizer, como eles não dizem muitos. O próprio Erasto disse que não dava para a gente entender naquela época o fenômeno, que a gente iria entendê-lo posteriormente, no futuro, né? Porque nós não teríamos como compreender. Então o Espírito respondeu, mas ele respondeu incompleto. Faltou só ele completar, mas ele respondeu, entendeu? A pergunta, mas respondeu de forma incompleta. Aí Erasto vem e complementa. Ah, tá, não, para mim, eu também, até hoje, eu entendi igual a Rita, a integridade dele ficou assim, na resposta dele, né, ficou assim, meio inconclusiva, né? Inclusive, a gente que está ouvindo, assim, hoje, no dia de hoje, eu, por exemplo, eu fico pensando como que ele tirou e não deu prejuízo para alguém, da onde, se não foi réplica. Isso. Então dá o prejuízo. Então acaba dando prejuízo. Por isso, ainda bem que esse fenômeno é muito raro, né? Quase não acontece, né? E também ele só aconteceria com um propósito. Eu acredito que, por isso que eles falam que o mais comum de se materializar são flores, são frutos, são coisas dessa natureza. Eu acho que quando se materializa um objeto dessa natureza, realmente é coisa familiar, que eu acredito que ele não vai pegar algo que não tem nenhuma relação com a família para trazer. Por que ele traria? Vou trazer uma joia de alguém. Não teria sentido. Então, ele traz de alguém que representa um sentimento para a pessoa. Então, eu penso que está no próprio núcleo familiar ali. E eu penso assim, por que ele traria um anel, uma joia de alguém que eu nem conheço? Qual a finalidade disso? Porque eles não fazem esse fenômeno para satisfazer curiosidade, para satisfazer interesses, a não ser para consolar de forma evidente, né? Ou para comprovação científica de algo sério, né? Então, eu acho que não faria sentido. Igual o exemplo que a gente tem, quando ele transporta um anel, ele pega um anel de um familiar, da mãe da pessoa, e traz para ela. E tira esse anel de um túmulo. Então, esse realmente não vai trazer nenhum prejuízo. Mas, então, se for para essa finalidade, acaba depois que a pessoa entrega o anel de volta, né? Se ele ficar, se permanecer. Eu penso assim. Não, que a indagação da Rita aí tem para mim, no meu ponto de vista, tem um sentidozinho, né? Por isso que eu pedi a explicação melhor. Não, tem sim, tem sentido e muito. Não deixa de ter sentido. Não, obrigadão, valeu. É isso mesmo, Valdemir, muito bem. E é bom, assim, essa participação, que aí a gente vai interagindo e vamos tirando a dúvida do outro e a gente vai caminhando. Eu queria ouvir mais alguém aí. Ixi, mas o pessoal fica em silêncio, né? A Rita levantou a mão de novo. Então vamos lá, Rita, fala. Eu de novo. Isso Não, mesmo. eu estava vendo aqui essa 14, né, quando ele fala assim, tirarias com a mesma facilidade um objeto de peso considerável de 50 quilos, por exemplo? Aí o Erasto, ele fala assim, o peso nada representa para nós, trazemos flores porque agrada mais do que um volume pesado. Aí o Erasto põe uma nota que ele fala assim, é exato,
pode trazer objeto de 100 ou 200 quilos. Eu falei, caramba, porque a gravidade que existe para a voz não existe para os espíritos. Interessante isso, né? Muito A questão interessante. né? A questão da gravidade, né? Do mundo que a gente vive, né? Mas ainda aqui, ele não percebe bem o que se passa. A massa dos fluidos combinados é proporcional à massa dos objetos. Então, dá para imaginar assim, que tem que ser como se fosse assim, 100 quilos de fluidos ou 200 quilos de fluidos. Fiquei imaginando isso, né? Ai, ai. Mas Numa palavra, a força deve ser proporcional à resistência, né? É isso que ele fala, né? Desse modo, quando o espírito traz uma flor, um objeto leve, é quase sempre por não encontrar em si mesmo ou no médium os elementos necessários para um esforço mais considerável. Então, isso depende muito da questão, ele fala assim, por não encontrar em si mesmo ou no médium, né? Então, quando o médium não tem essa possibilidade de trazer esses fluidos, aí não tem como fazer, né? É verdade. É a física, né, atuando nos dois mundos, né? Você vê que a física atua aqui e atua lá, né? Ele fala de gravidade, né? E é interessante isso que você leu, porque para eles tanto faz, não é o tamanho, porque é diferente. Às vezes a gente pensa, pesa 200 quilos, e eles envolvem aquilo, né, normalmente, e desagrega aquela matéria e reagrega ela em outro local. Então, é isso que ocorre. Então, independe do peso, né, de cada uma, né? E isso é interessante, vem esclarecer muito para a gente, né? Muito. Tá bom. É isso, obrigada. Porque aí depende também da emissão fluídica do próprio médium, né? Se a gente pegar a primeira questão, que ele fala, quer dizer-nos por que os transportes que produzes só se realizam durante o sono magnético do médium? Que nesse caso que Kardec trouxe o exemplo que ele viu, né, Kardec participou disso daqui, o médium ele entrava num sono magnético, num sonambulismo, né? Isso. Aí o espírito responde, por causa da natureza do médium, os fatos que produzo quando ele dorme, poderia igualmente produzir no estado de vigília de outro médium. Então a gente vai ver que é muito particular, depende de cada pessoa. Tem pessoas que têm uma emissão fluídica maior. Né? Dentro das respostas aqui, a gente vê que o Horácio explica que tem certas dificuldades para gerar esse fenômeno de transporte. Por exemplo, um espírito, ele vai se afinizar, por assim dizer, com os fluidos de um médio só. Né? E depende muito da potencialidade desse médio. Então, se ele tem uma emissão fluídica muito grande, e como você falou, Rita, consegue emitir, digamos assim, 100 quilos de fluido, né? Ele vai conseguir transportar um objeto também de 100 quilos, né? Porque teve uma emissão de fluido grande. Então, isso depende muito de pessoa para pessoa. No caso, médio, né? Uhum. Interessante isso. Mas isso mesmo, Edivaldo, que você está falando, depende também de momentos, depende de médium para médium e de momentos. E aí tem na literatura também, nos traz o seguinte, que por isso que o médium tem que observar o que ele vai alimentar antes da reunião, dos seus pensamentos que ele está alimentando também antes da reunião, que tudo isso são fatores que influenciam na produção do ectoplasma de boa qualidade. Então, alimentos que são com muitos temperos fortes, líquidos excitáveis, café ou refrigerante que é excitável, não é bom usar antes de reunião mediúnica. Então, a orientação é essa, e é isso que você está falando. Então, às vezes, o médium tem aquela capacidade, o medianeiro, de produzir ectoplasma, mas ali ele vacilou, ele não cuidou ali da alimentação, né, fez uso de uma alimentação não adequada, ou usou uma bebida, não é conveniente usar bebida alcoólica, bebidas excitantes, que isso pode ali interferir na produção desse ectoplasma. Então, você vê como todos esses fatores interagindo vai comprometer a qualidade
em uma reunião mediúnica? Aí eu torno a chamar a atenção. Nós estamos falando de fenômenos físicos, de transporte, mas isso ocorre em todo o desenvolvimento da mediunidade. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter para que haja uma boa relação, né, perispíritica entre o perispírito do médium e o perispírito do espírito comunicante, né? Então, por isso que ele fala, às vezes, tem uns que precisa mais estar com sono magnético e outros, às vezes, em vigília, possuem a mesma qualidade e a mesma capacidade. Então, isso é muito particular, muito individual, de pessoa para pessoa, né? Mais alguém fazer algum comentário? Quem está aí? Gisele, Cleide, Tamires, Radan. Tá? Todo mundo tímido aí. O pessoal não quer falar, não, né? Mas é um assunto muito interessante, né? Essa mediunidade de transporte, porque ela não é comum. Às vezes nós vamos passar essa existência todinha e não vamos presenciar, pelo menos conscientemente. E às vezes já presenciamos e nem soubemos que era um. Por isso que tem que ter sensibilidade o médium. Por isso que tem que ter uma sensibilidade aguçada, uma observação apurada de tudo que está à sua volta. Ter calma, ter tranquilidade, ter paciência, não é verdade? Disciplina dos seus sentimentos, disciplina das suas atitudes, para que ele possa exercer a mediunidade com Jesus de forma conveniente e de forma adequada. Porque, como Edivaldo disse, a mediunidade não depende da moralidade, porque existe a mediunidade sem Jesus. As pessoas é médium, mas exerce a mediunidade de forma aleatória, né? Não é como ensina-nos a doutrina dos espíritos, né? Para que a gente use a mediunidade com consciência, com cuidado. E para que haja com consciência e com cuidado, é necessário que a gente vigie e ore o tempo todo, para evitar aí uma perturbação da consciência, uma perturbação mental, e não exerça bem aí a capacidade mediúnica, né? E isso é interessante. Então, é a gente vigiar o que alimenta, mas um alimento muito mais importante de ser vigiado é os nossos pensamentos. E talvez esse seja o mais difícil, porque isso aí é de foro íntimo de cada um. Eu até digo o seguinte, né? Quando eu quero desejar, eu tenho um vizinho que está me perturbando, eu não quero que esse vizinho... Então, eu oro para que ele compre uma casa bem grande, para que ele tenha sucesso na vida e mude. Olha como é que é uma forma de você, né? Porque a gente pensaria antes diferente. Não, que essa pessoa, a gente só quer o ruim para a pessoa, né? Mas nós temos que desejar o bem para as pessoas, sempre. E isso é uma forma de aprimorar a nossa mediunidade. E a mediunidade não é exercida só na reunião mediúnica. Ela é exercida na nossa vida. Certa vez, lá no Centro Espírita Uberabense, lá em Uberaba, chegou um médium procurando o presidente da casa, porque ele disse que estava psicografando, e queria mostrar os livros para o dirigente, para que pudesse ser publicado, ou que pudesse ser, pelo menos, visto pela casa, né? E aí o coordenador do trabalho olhou para ele e disse o seguinte: fulano, tudo bem, muito bom esses seus livros, vamos guardar eles aqui, agora eu quero te convidar para assistência social, nós vamos distribuir sopa sábado, aí você vem para ajudar a gente? Não apareceu mais na casa espírita, ou seja, ele não quis exercer a mediunidade dele trabalhando na assistência social. Então, para que você possa exercer bem a mediunidade, só ir na reunião mediúnica não vai ajudar você a expandir a sua mediunidade. É necessário que você faça algo mais, que você seja fraterno, que você exerça ali
fraternidade ou a sociabilidade com as outras pessoas, para que aí sim você vai exercer a sua mediunidade. Aí você vai ver como na reunião mediúnica você desenvolve e você percebe muito mais o que acontece à sua volta. Você se abre para o mundo espiritual. E isso é importante para que possa participar bem. E não vou nem dizer, né, que tem que ser evitado vícios, o cigarro, a bebida, líquidos excitantes, essas coisas tudo, é claro que isso tem que ser evitado, né, porque isso mexe com o psíquico. Porque o médium tem aflorado, né, todo o seu psiquismo é muito aflorado. E ele tem tendência, às vezes ele, pela sua própria mediunidade, ele às vezes vai beber um pouquinho, aí já começa a exagerar, porque faz parte, tudo no médium é exagerado, tudo no médium é exagerado, nada é controlado. Por isso ele tem que ter mais cuidado e mais cautela. Por isso a gente tem que ter mais observação, conhecer a nós mesmos, porque tudo para nós é maior, extrapola os limites da razoabilidade. Quantos médiuns, por exemplo, está ali bem, de repente estoura com alguém, né, sem querer, começa a observar isso, por que eu estourei, depois de um arrependimento, por que eu fui falar aquilo, não precisava de ser tão agressivo. Então a gente tem que aprender a engolir, beber um copo de água, e eu aprendi alguma coisa na minha vida, que eu sempre fui muito ansioso, responder amanhã, dorme, nada melhor do que uma noite de sono, que você faz reflexão e no outro dia você acorda com outro pensamento. E raras vezes, mas ainda acontece de você perder a cabeça com algo, né? Você perde o controle. E isso é do médium. Então, a gente sabendo que é médium e sabendo que a gente tem essa superexcitação psíquica, a gente tem que evitar aí certos episódios que pode tornar aí um relacionamento desagradável, uma atitude desagradável, e acaba nos trazendo prejuízo para nós mesmos. Os maiores prejudicados acaba sendo o médium. Depois entra no arrependimento, entra no remorso, né? O médium, olha, uma coisa que vocês têm que ter em mente, o médium, é muito mais fácil ele ficar com ideias fixas, porque ele fica pensando, tudo nele é exagerado, tudo no médium é mais exagerado. Aí ele fica pensando naquilo o dia todo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e às vezes as pessoas que estão envolvidas com aquilo nem estão lembrando daquilo, nem estão ligando para aquilo, mas o médium fica assim, martirizando com aquilo. Então, o médium, ele é muito mais sensível a isso, né? E é por isso que a gente vai observar que, às vezes, você libera ectoplasma até sem saber, né? Dependendo da sua superexcitação, né? Você libera até sem saber. Então, o médium tem que ter esse autocontrole. E a gente ciente. Aí eu fico pensando muito assim, né? E aonde a gente vai encontrar maior quantidade de médiuns? Na casa espírita, à nossa volta. Eu hoje estou como presidente da casa espírita, né? Então eu tenho que ter muita paciência, porque eu estou em volta com os médiuns. Aí eu tenho que entender que eles são super excitados. Aí sai da reunião mediúnica, sai fazendo aquela barulhada, um grupo. Aí eu estou, gente, vocês estão super excitados, o médium é assim mesmo, vamos acalmar um pouquinho, mas a gente já está tendo um entendimento. Por que isso? Porque no médium, às vezes, um motivo de alegria é só um motivo de alegria, mas no médium é um motivo de euforia. Tudo é nos extremos. A tristeza também é no extremo, aí é onde ele entra em depressão, tudo é o extremo. E a gente tem que ter esse conhecimento para ter esse autocuidado. Viu? Acho que é isso que é importante. E isso traz essa mensagem. E olha, e vocês estão de parabéns, porque o médium, cada vez que ele estuda mais, que ele lê o livro dos médiuns, que o momento de ler o livro dos médiuns é antes da reunião mediúnica, é agora, não é na hora da reunião, mas abre muito mais o canal de comunicação do médium. Você estuda agora e depois vai para uma reunião mediúnica, gente, é fabulosa a comunicação. Por eu ter estudado agora esse capítulo, estar lendo esse capítulo, a minha reunião mediúnica de ontem foi fantástica, foi maravilhosa. E eu acredito que foi por causa do estudo que eu venho fazendo na semana. Então, quando eu falo isso para vocês, é de comprovação mesmo, de foro íntimo.
quando você ler, que você sintoniza com esse estudo, você fica um médium, você de potencial melhor. Você parece que você começa a ouvir realmente a espiritualidade. Então, estudando assim, é que vai progredindo aí no crescimento evolutivo de cada um e no exercício da mediunidade. Então, vocês estão de parabéns e, com certeza, vão ser bem, vai ser bem trabalhada essa mediunidade de vocês, seja ela qual for. Toda mediunidade é importante e não tem uma mais importante do que a outra, mas a mediunidade é que aprimora a nossa sensibilidade para com o mundo espiritual. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Edivaldo? O que você quer complementar aí? Passa a palavra para você. Eu acho que você concluiu muito bem, né? E a gente te agradece pela sua disponibilidade de vir até aqui nos agraciar com o estudo da noite de hoje, né? E vou perguntar para alguém. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer? Não? Então, mais uma vez, a gente te agradece, Delcide, por você ter vindo aqui, falar sobre o tema da noite de hoje. Eu que agradeço, viu, Edivaldo, por estar com vocês e ter o Sevil no meu coração. É tão bom falar assim, eu conheço o Sevil. É uma satisfação tão grande, é uma alegria tão grande, porque a gente conhece tanta casa espírita, mas eu conheço mais o Sevil. Eu gosto do Sevil. Então, para mim, é uma alegria estar aí e sempre com vocês, e sempre que eu puder e vocês quiserem contar comigo, para mim é uma gratidão, é um prazer muito grande, viu? Que Deus nos ampare sempre. Obrigado. Radan, você pode fazer a nossa prece final, Posso? por favor? Posso sim. Pai amado mestre, obrigado pela oportunidade de ouvir o nosso irmão Delcides sobre essas palavras tão esclarecedoras. Pedimos permissão para encerrar esse estudo do Livro dos Médiuns e podermos aplicar essa doutrina tão enriquecedora na nossa vida. Assim pedimos fazer oração universal. Pai nosso que está aí no céu, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim, pedimos permissão para encerrar esse estudo. Assim seja, graças a Deus. Assim Graças seja. a Deus. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela presença de todos, pessoal. Muito obrigado. Fica Semana. aí o meu abraço Até mais. a todos vocês. Obrigada, Edivaldo. Obrigada, gente. Feliz Dia das Mães Muito das obrigado, mães. gente. Até a Fiquem próxima com Deus. semana. Se Deus quiser. Isso. Obrigada, pessoal. Feliz Olá, Dia das boa noite a Mães. todos. Tchau, tchau.